todos, estamos mais uma vez aqui para estudar um pouco mais sobre o Evangelho do Cristo. O tema de hoje, proposto para a palestra que seria nessa terça-feira, é Amai-vos e Instruí-vos. Um trecho que o Espírito da Verdade trouxe a Kardec em 1860. Beto vai estar lendo um trecho do Evangelho que compõe esse trecho, essa passagem, para a gente começar a debater e bater um papinho sobre o tema. Boa noite para todo mundo, né? Como o Bruce falou, dando continuidade aí nas nossas tarefas, né, aqui da Casa João Batista, nosso estudo, né, semanal de todas as terças. E interessante, antes de a gente começar a leitura, só fazer uma pauta também breve aqui. O Bruce quase deixou escapar aqui, né, que o nosso Mestre Jesus, né, ele rapidinho corrigiu com o Espírito de Verdade. Que às vezes a gente não, quando a gente está estudando, né, o Evangelho, está estudando a doutrina espírita, quando a gente pega as obras compiladas por Kardec, né, temos lá alguns trechos, né, onde a gente sabe que houve orientação de São Luís, né, a hora que o próprio Espírito de Verdade, como ele se apresenta para Kardec, né, vai orientar, vai acompanhar os trabalhos. E quando a gente está estudando o Evangelho, quando a gente está estudando o Livro dos Espíritos, a gente fica lá, né, sempre aquela, será que é Jesus? A gente fica brincando, será que o chefe, o Kardec está com essa moral toda com o chefe? A gente brinca assim, mas é para a gente entender a grandiosidade desse trabalho, né, que foi o de Kardec, com a compilação dos 5 obras, né, da doutrina espírita, das 5 obras básicas da doutrina espírita. E quando a gente entra no Evangelho, quando a gente começa a entender o conteúdo do Evangelho, né, que já foi até tema do estudo passado, a profundidade, a grandiosidade da palavra propriamente dita, que Kardec era um homem de ciência, né, e os espíritos, os médiuns que o acompanhavam durante todo aquele processo, também não eram lá muito bentos, né, pelo que a gente vê nas biografias e na história, né. Então, assim, não tem como questionar isso aqui. Então, a gente precisa ter confiança sempre nesta obra, né? Ter a confiança que foi codificada, foi escrita, foi redigida, foi supervisionada por espíritos de verdade. Não apenas um, mas os, né? Espírito maior, né? Que coordena todos nós, a gente sabe, mas teve grandes espíritos por trás dessa obra. Então a gente não pode de forma alguma questionar a tua seriedade, questionar a tua grandiosidade, né? E logo aqui no capítulo 6, na instrução dos espíritos, ao advento do Espírito de Verdade, venho como outrora aos transviados filhos de Israel, trazer-vos a verdade e dissipar as trevas. Escutai, o Espiritismo, como o fez antigamente a minha palavra, tem de lembrar aos incrédulos que acima deles reina a imutável verdade, o Deus bom, o Deus grande, que faz germinem as plantas e se levantem as ondas. Revelei a doutrina divinal. Como um ceifeiro, reuni em feixes o bem esparso no seio da humanidade e disse: vinde a mim, todos vós que sofreis. Né? Aqui é o Espírito de Verdade passando a introdução, né? Já dizendo a que veio, né? E aqui a gente já começa a sempre fazer aquela ligação, quem que é esse Espírito de Verdade? Quem que veio com esse propósito de reunir, de buscar o bem, de tentar extrair o melhor das pessoas e colocá-las de volta no caminho? Aqui aí fica fácil deduzir, né? Aí eu acho que não tem como a gente escapar muito do que a gente crê, do que a gente entende, né?
tiveram muitos, né, claro, muitos foram dirigidos a esta oportunidade de começar a orientar a humanidade. Sim, tiveram. Sócrates, depois se discípulo Platão, tantos outros, Moisés, enfim. Alguns vieram, né, ou muitos vieram a seu tempo preparar a humanidade para essa verdade. Aí veio quem que veio explicitamente com esse objetivo, com essas características tão marcantes, a gente só entende que é Jesus. Então a gente não tem como descrer do Evangelho e do seu significado, da proposta dele para nossas vidas, né? Então só esse primeiro trechinho aqui para a gente já diz muito, né? A verdade, Deus em nossas vidas. Então às vezes a gente fica descrente, meio tanta dificuldade, tanta perturbação, tanta inquietação, e esquece que Jesus está lá sereno, lendo, dirigindo, a gente está aqui segurando o Santo Antônio. Pera aí, meu amigo, pisa no freio, Jesus, né? A gente brinca muito, mas está lá, gente, né? A gente precisa ter essa confiança, né? E a gente precisa lembrar sempre da proposta do Cristo. Não adianta ter confiança, não adianta ter fé inabalável se a gente também não tem a atitude, né? A gente precisa ter a atitude de nos colocarmos no movimento do progresso. Jesus estende a mão, cabe a gente levantar e segurar, né? Aí tem mais. Mas ingratos os homens afastaram-se do caminho reto e largo que conduz o reino do meu Pai, e enveredaram pelas ásperas sendas da impiedade. Meu Pai não quer aniquilar a raça humana, quer que, ajudando-vos uns aos outros, mortos e vivos, isto é, mortos segundo a carne, porquanto não existe a morte, vos socorrais mutuamente, e que se faça ouvir não mais a voz dos profetas e dos apóstolos, mas a dos que já não vivem mais na terra, aclamar, orai e crede, pois que a morte é a ressurreição, sendo a vida prova buscada e durante a qual as virtudes que houverdes cultivado crescerão e se desenvolverão como cedro. Vamos botar a página aqui? A gente vai apertando aqui porque o nosso prazo é curto, né? Os homens fracos que compreendeis as trevas das vossas inteligências, não afasteis o facho que a clemência divina vos coloca nas mãos para vos clarear o caminho e reconduzir-vos, filhos perdidos, ao regaço de vosso Pai. Aqui Jesus vai fazer, né? Opa, o Espírito de verdade vai fazer mais um apelo, né? Que nós fracos, né? Que nós precisamos entender, a gente precisa fazer aquele trabalho da vigilância, né? Enxergar as nossas limitações, os nossos defeitos, as trevas ainda enraizadas no nosso ser. Né? Fazer o bom uso da nossa inteligência, porque inteligência hoje nós temos, tá? Alguém aí deve estar comentando, tem, mas tem, Tiquinho tem, né? Pelo menos o mínimo. Mas nós somos inteligentes o suficiente para entender o que é certo e o que é errado hoje, né? Hoje nós temos um modelo e guia que é o Cristo. Ele tem toda a tua base moral. Então, é fácil a gente conseguir analisar o nosso comportamento e falar o que Cristo faria com o próximo, né? Quando a gente fala amar e instruir, é isso. O instruir é buscar o conhecimento, é buscar o entendimento, é entender a proposta. Mas que tipo de entendimento? Apenas científico? Se for para moral, para o crescimento moral e comum, por que não? Né? A grande verdade é, às vezes nós nos limitamos apenas a buscar a instrução para atender a situações, necessidades materiais e momentâneas, sim, porque a gente busca pelo bem-estar material, é necessário, é do ser humano, é o instinto de conservação propriamente dito, não tem nada de errado, é uma lei divina até. Mas a grande questão é que a gente
delega muito tempo a essa necessidade e esquece da principal, que é a evolução do espírito. Então a gente precisa instruir o nosso espírito a conseguir compreender e avançar. Só a partir desse momento, eu estou recapitulando aqui para ver se não deixei passar nada, o perdão divino, a clemência divina, ele nos concede essas oportunidades de continuarmos buscar a instrução, de sairmos daquela condição estável de preguiça e começar a exercitar, ainda que sob muita dor, o sentimento de resiliência, de busca, de aprimoramento, para então sair de fato daquela condição de sofrimento. É necessário então a gente sim buscar a instrução, não somente para fins materiais, mas para fins espirituais, claro, para então conseguir amar. A gente não conhece a extensão e a dimensão dessa palavra, pelo menos eu falo por mim. Não sei se nós, ainda encarnados no mundo de provas e expiações, nós temos uma visão muito pequena, muito simples do que é o amor. Não tem jeito para nós. Nosso melhor conceito de amor vai ser o que nós temos para nossos pais, alguns filhos para os pais, mas em 90%, 99% das mães para com seus filhos. Ponto. Esse é o melhor exemplo que a gente vai ter de amor aqui, não vai conseguir ir além disso. E uma outra questão também, que eu acho que até pode facilitar para o nosso dia a dia, é que quando a gente busca instaurar essa pequena frase, que o Espírito da Verdade nos trouxe, nos elucidou de verdade, é que o seguinte: amai-vos e instruí-vos. Então, se a gente pegar amai-vos, a gente coloca dois sentidos nessa palavra: o pessoal e o para com o próximo. Porque para a gente começar a nos amar, para depois a gente buscar amar ao próximo, a gente tem que também se instruir, porque a gente tem que consertar nossas mazelas, nós temos que começar a parar de praticar determinadas ações que nos faz mal. Então, quando a gente começa de fato a entender o que é o amor, a gente também começa a praticar. Então começa daí a parte de instruir. Então, se a gente busca um compreendimento melhor do Evangelho, das obras que Kardec trouxe através do seu Pentateuco, e até mesmo as obras que vieram após a estadia de Kardec, através do Espiritismo, obviamente, sobre um grande critério, que tem muita divergência, então a gente pega como base o Pentateuco e algumas outras obras que nos elucidam melhor sobre determinadas ações que compõem a estadia do Cristo aqui. Então, basicamente, para a gente trazer um pouco desse contexto, é a reforma íntima, Começa tudo pela reforma íntima. E a partir dela que a gente começa a expor para o ambiente tudo aquilo que de fato a gente aprende com o Evangelho de Cristo. Sinto-me poder mais tomado de compaixão pelas vossas misérias, pela vossa fraqueza imensa, para deixar de estender mão socorredora aos infelizes transviados que, vendo o céu, caem nos abismos do erro. Crede, amai, meditai sobre as coisas que vos são reveladas. Não mistureis o joio com a boa semente, as utopias com as verdades. Espíritas, amai-vos, este é o primeiro ensinamento. Instruí-vos, este é o segundo. No cristianismo encontram-se todas as verdades. São de origem humana os erros que nele se enraizaram. Eis que do além-túmulo, que julgáveis o nada, vozes vos clamam. Irmãos, nada perece. Jesus Cristo é o vencedor do mal. Sede os vencedores da impiedade. O Espírito de Verdade, Paris, 1860. No nosso tempo também, né? Deixa eu ver aqui, foi vencedor hoje, vai uns 3 minutos.
ficasse até amanhã, porque amanhã a gente tem que assistir o Marcelo. Claro, claro. Tchau Tá para bom? todos. Que Boa Deus noite. ilumine.